Olavo, ontem eu faço um exercício, e no caso agora, na gestão, no novo governo, para mim, esse exercício se torna ainda mais difícil, que é ouvir a voz do Brasil. Você vai falar, pô, então ele é louco. Sou louco. Nesse ponto, sou louco. Porque eu entendo que ali nós temos informações importantes, fundamentais, e que mostram qual é a linha do discurso, a linha da comunicação, a linha que será implementada ao longo dos próximos tempos, né, meses, anos, sabe Deus, né? E é importante a gente identificar a condução disso. É óbvio que há uma nítida mudança no formato da apresentação do primeiro bloco da Voz do Brasil, que tem 20 minutos, que trata do Poder Executivo. E este primeiro bloco da Voz do Brasil, eu ouvi, inclusive ontem, pedi para o Pinguim separar um trecho, que eu vou veicular já já, Pingo. Comentário é outro agora. A Voz do Brasil, leia-se. A EBC, leia-se. Comandados pelo novo governo, num discurso alinhado com o que o novo governo pensa. Ontem, de maneira deliberada, escolheram, alguém escreve o texto, alguém grava o texto, alguém apresenta o texto, escolheu chamar todos de terroristas. Todos. Os 1.200, os 1.500 presos foram chamados ontem, pela Voz do Brasil, de terroristas. Veja, a gravidade disso. Se, condicional, se um destes ali estiver, hoje, injustamente detido, na Polícia Federal, na academia, for liberado, após entenderem que de fato não houve participação daquele cidadão no ato do domingo, eu lhe pergunto, esse cidadão, Olavo, ele pode entrar contra o Estado, amparado por uma notícia veiculada pela Voz do Brasil? Primeiro ponto. Segundo ponto. Onde está o governo da pacificação? Onde está o governo que disse que o amor venceu? Amor ao quê? Que amor venceu? Que amor é esse? Que sai acusando setores da economia, setores produtivos, pessoas, simplesmente taxando de terroristas, todos, independentemente de investigação, acusação, julgamento, condenação. Como é que é isso? Como é que este governo que aí está diz para mim que quer apaziguar e trata desta forma brasileiros que ali estão, que não passaram por audiência de custódia dentro do prazo determinado pelo próprio Código Penal? Isso aqui tratado ontem durante a programação da Jovem Pan, não é única e exclusivamente tratada por mim, essa questão. Lembrando que traficantes, assassinos, passam pela mesma audiência e, infelizmente, muitos voltam às ruas rindo, debochando da sociedade, e tem brasileiros de bem, amparados pela lei. Como assim? Seguiu-se todo, o rito foi seguido, o que deveria ser feito foi feito. Então todos somos, todos são. 1.500 ali agora, terroristas. É isso? Olavo, olha o tamanho do problema que esses caras estão gerando. Estão simplesmente rotulando todos, como se já tivesse este rito sido cumprido. Olha o tamanho do erro para quem disse que gostaria de pacificar o Brasil, Olavo. Olha, vamos só fazer uma projeção de números em relação a essa questão que você falou, referente à rotulação. Essa rotulação, só de ponto, ela tem um caráter revanchista, ideológico, gigantesco. Tratar
todos, assim, indistintamente, cerca de 100 ônibus, né? 87 ônibus apreendidos, vamos colocar 100 ônibus, 45 pessoas por ônibus, você tem 4.500 pessoas, correto? Imagino que eu não tenho errado no cálculo. Do universo de 4.500 pessoas, fora aqueles que eventualmente estivessem em Brasília, você pode ter um universo talvez de 5, de 7, 8 mil pessoas. Quantas estavam dentro? Quantas invadiram, né? Talvez, só uma projeção, hein? Uma projeção. Talvez a invasão tenha sido perpetrada por 5% desse número, talvez. Um raciocínio apenas. 5% desse número? 5% que quebraram, que invadiram, sem contar eventuais ali infiltrados. Há uma rotulação da integralidade. Vamos abrir os nossos olhos, amigo ouvinte, vamos observar. Essa rotulação não é honesta. E basta também observar antigamente como a imprensa tratava, como essa imprensa específica que eu me refiro tratava, suposto criminoso, investigado. Agora não, deixou de ser investigado para ser chamado de terrorista. Sempre observa isso, amigo ouvinte. É quase quando nós temos que às vezes colocar no lugar de uma informação uma receita de bolo, me entendeu? Uma receita de bolo, ó, não posso falar alguma coisa e coloco uma receita de bolo no lugar. Presta atenção, amigo ouvinte. Claro. Sempre aquela expressão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Presta atenção no que acontece. Então, essa rotulação, além de ilegal, além de conteúdo ideológico, além de não pacificadora, ela ainda permite, como o Pittoli colocou, uma indenização. Se uma pessoa é rotulada, a foto dela é colocada no jornal, a foto dela é vinculada, ela estava do lado de fora, ela fez parte de algo que poderia ser pacífico, não quebrou, esse é um fato importante. Outro ponto que chama atenção é o histórico das pessoas, né? Que pessoas são essas? Qual é o histórico de vida? Que idosos são esses? Quais são as condenações criminais? São ladrões? São bandidos? Roubaram a Petrobras? Né? Parece que não, né? A justiça, amigo ouvinte, a justiça tem uma característica, principalmente a criminal, é o tratamento igualitário. Na justiça criminal, o tratamento igualitário. Se é traficante, se é assassino, dureza da lei, rudeza da lei. Agora, se a pessoa tem uma história de vida, vamos com calma, vamos entender isso. E o que não se pode admitir por fim, eu sei que estendi um pouquinho essa fala, o que não se pode admitir por fim é arrebentar o artigo 220 da Constituição. Nós precisamos saber, e é interessante que essa exclusão tem partido da esquerda, que sempre lutou para ver a sua manifestação validada, né? A esquerda tem sido antidemocrática, por não permitir, por não desejar, por atacar a convivência de pensamentos diferentes. Olavo, com relação só ao termo terrorista, eu preciso só fazer uma fala para até defender aquilo que fiz aqui desde segunda-feira, que é tratar esse ato como tal, e justifico a minha fala nesse sentido, e a divergência é fundamental aqui, mesmo por isso, que é por isso, inclusive, que essa rádio é o que é o sucesso que é. Nós temos pessoas que hoje estão com o seu psicológico devastado porque acreditaram no poder da lei e a lei não vem sendo cumprida no Brasil. Então, por mais que aparentemente seja uma palavra exagerada, e caso aconteça qualquer coisa diferente no Brasil, a gente não tenha outro termo a utilizar por esse ser o extremo, e é porque ele é o extremo que nós perdemos. As consequências, Olavo, disso foram sentidas
a posterior. Uai, seu app de vídeos curtos.